Só me respondam, tá? Sim, prof. Deixa eu ver, presença. Grupo 2, Fernando e Rafaela. Nenhum? Então, os dois. Os dois. Uhum. Eu pedi para responder no microfone. Eric, esse aqui já apresentou? Eu não sei. A 311 ou a 213? O que já apresentou foi o A311. Tá, então vamos pular. Amanda, Marina e Luiz Eduardo. Oi, prof. Todos aí? Oi, prof. Eu acho que o Luiz não tá ainda. Então, manda ele vir. Então, nós estamos com 2 grupos já na ativa. Vamos começar? Vamos. Eu acho que a gente pode começar, senão a gente se atrasa muito, né? A gente Sim. tem muito grupo. Então, vamos lá. Então, Gabriele e Giovana, comecem a se preparar. 6. Pessoal, só antes, enquanto os meninos se preparam, só lembrando, né, que caso de dúvida, vocês podem pós-apresentação perguntar, né? Não, que nem eu disse ontem, quando estava com o Télio e o Colombo na sala, galera, não entenda uma pergunta ou um afrontamento, né? Pergunta para esclarecer, se for alguma dúvida no trabalho em si. É interessante, até para quem está apresentando, né, ter essas perguntas, para poder desenvolver, explicar um pouco melhor também o trabalho que foi desenvolvido, né? Então, vamos lá colaborar com o trabalho dos colegas, é bem interessante a gente trocar essa ideia, tá? E lembrando, né? Começar a apresentação? Pode botar apresentar. Se possível, câmera ligada, né, pessoal? Para a apresentação ficar mais bonita, vamos assim dizer, né? Só para te avisar, a nossa co-orientadora vai entrar na sala. A gente falou com o senhor Gustavo se ela podia entrar para assistir. Quem é ela? A Gabriela Landra, ela trabalha no CETEC. Ela tá fazendo estágio de Química. Tá. Tá aparecendo para vocês? Sim, certo. Bom. Então, o nosso trabalho da mostra desse ano tem por título Uso do óleo essencial do óleo bicarbonato de sódio na redução de fungos em bergamoteiras. O grupo é composto por mim e pela Giovana. O trabalho está organizado dessa forma aqui, a gente colocou tópicos e vai explicar cada um deles para ficar mais fácil do que ficar lendo texto. Então, começando pela introdução. Bom, a gente vai começar pela silvicultura, que é a principal atividade frutífera comercializada aqui no Rio Grande do Sul. Os frutos, eles apresentam sabor e aromas agradáveis, a polpa é de cor laranja e a casca é lisa e de cor laranja também. A bergamota, ela apresenta boa conservação e de grande aceitação pelo consumidor. E segundo o artigo de Cassino, a citricultura brasileira, ela destaca-se por ter a maior produção mundial. Então, um pouco sobre a tangerina, no caso a bergamota. Ela é uma fruta que apresenta grande interesse do ponto de vista alimentar por causa de suas propriedades. Entre as principais vitaminas que ela tem é a A, B e a C. Também possui minerais, que no caso são o cálcio, potássio, sódio, fósforo, magnésio e ferro, que está presente na polpa e na fibra, que é aquela parte branquinha que está entre a casca e a fruta. Bom, os fungos, eles são organismos e eles obtêm a sua alimentação a partir da matéria orgânica ou de parasitas. Eles influenciam na vida do homem participando de processos desejáveis ou prejudiciais. E, de modo geral, os fungos, eles incluem os bolores, que são os mofos, e as leveduras. As principais doenças que a gente encontra na bergamota é a pinta preta, o fungo cinzento e a fumagina. A Gabi vai passar para um slide que tem a foto. Nessa primeira foto, a gente vê a pinta preta. Na segunda, a gente vê a pinta preta na fruta. E é a fumagina, desculpa. E na terceira, a gente vê a fumagina no tronco. Então, sobre as doenças provocadas por fungo, não é novidade essa questão de perdas rurais quando se trata de fungos presentes nos alimentos, principalmente em frutas e verduras. Segundo um artigo de Cooper, existem em torno de 21 doenças provocadas por bactérias, fungos e vírus que acarretam em danos bem expressivos econômicos. Então, sobre a aplicação de produtos químicos, ainda é o método mais utilizado, mesmo que seja comprovado a toxicidade, tanto as pessoas que aplicam quanto as pessoas que vão consumir, mas eles continuam usando porque é o jeito mais fácil que tem.
Sobre os agrotóxicos, eles tiveram origem quando a indústria química, depois das grandes guerras mundiais, encontraram na agricultura um novo meio para os pesticidas, até então utilizados como arma química. Bom, sobre o óleo essencial do alho, ele é um bioconservante. Ai, peraí, travou aqui, desculpa. E ele vem se tornando um grande campo de pesquisa porque tem surgido um grande número de relatos relacionando os produtos químicos a alimentos. Produtos como os óleos essenciais, os extratos vegetais e as substâncias sintéticas, eles vêm sido estudados para utilização como antimicrobianos e antiparasitários. Então, o presente trabalho teve como objetivo principal a pesquisa para uma futura experiência prática, porque era para ser uma experiência laboratorial, mas devido ao corona e todas essas coisas que aconteceram, a gente teve que fazer uma pesquisa bibliográfica mesmo. A gente pensou nesse projeto porque, como aqui no Sul ele é muito famoso pelos seus frutos, principalmente pela bergamota, há também um aumento de fungos e o uso dos agrotóxicos. Desse modo, a gente pensou se seria possível utilizar a mistura do bicarbonato com o óleo essencial do alho para a inibição dos fungos. Então, sobre a hipótese. O alho ele é frequentemente utilizado na eliminação de fungos, assim como o bicarbonato. Eu quase sempre ouvia assim, a minha avó falando para usar alho tanto em feridas que tinha no corpo, quanto em algumas plantas que ela passava umas coisas naturais lá. E daí eu comecei a pensar nisso, até que eu ouvi uma amiga da minha mãe falar que conhecia uma mulher que usava o alho contra a candidíase, e que ela fazia uma forma natural lá, e ela usava. Então a gente pensou em juntar os dois e aplicar na folha da árvore da bergamoteira, no caso, porque haveria grande probabilidade de reduzir os fungos nela presente. A metodologia ela começou no 10 de março e o objetivo era realizar esse trabalho no laboratório usando a folha da bergamoteira aqui de casa, que não teve nenhum tratamento. Os fungos eles seriam estudados e testados com a mistura, só que com o aumento dos casos a gente não pôde ir no laboratório, então a gente fez uma pesquisa bibliográfica. Então, sobre a pesquisa bibliográfica, a gente começou a fazer ela lá por setembro, que daí teve a confirmação de que a gente não ia conseguir ir para os laboratórios, e a gente começou a ler alguns artigos que mostravam que realmente as pessoas estão tentando mudar o jeito de usar esses agrotóxicos, que no caso são naturais, não prejudicam a saúde, porque acarretam danos que as pessoas estão começando a observar e dar mais importância para isso. Sobre a fabricação dos fungicidas naturais, o óleo que a gente iria utilizar, ele já seria comprado, só que a gente pesquisou e também há duas formas de fabricar em casa. Na destilação dos dentes, no vapor, que o óleo extraído ele tem a maior pureza e ele é mais concentrado, por isso ele já é mais caro. Já na imersão do alho no óleo vegetal, que é a segunda opção, o óleo ele é menos concentrado, só que ele ainda é muito eficiente. Então, sobre a testagem da mistura de óleo essencial e bicarbonato. Com a intenção de a gente obter uma mistura que agisse como fungicida natural, de modo que não prejudicasse nem a planta, nem os aplicadores, nem os consumidores, além de evitar desperdício de alimento e perda econômica, nós pensamos nessa junção. Ambos possuem muitas propriedades, as quais agem diretamente contra fungos, se preparados adequadamente. Em laboratório, a gente iria realizar a junção dos componentes da mistura, unindo eles e olhando, conforme os testes, se a planta realmente ia diminuindo esses fungos ou não. Sobre os resultados da eficiência do bicarbonato de sódio contra os fungos. Como já foi dito antes, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, então nessa parte a gente leu vários artigos onde as pessoas elas testavam bicarbonato em fungos. E os resultados sempre foram positivos, dizendo que o bicarbonato sempre se mostrou eficiente contra fungos e pestes. Bom, por não apresentar toxicidade à saúde humana, entre os sais que são testados, o bicarbonato ele foi o que mais se mostrou eficiente. E em um artigo de Freitas, Sangel e Pazin, eles comentaram que o bicarbonato ele apresenta vantagens como ele não oferece contaminação ambiental, ele pode ser de baixo custo e ele pode ser facilmente encontrado. Então, um pouco sobre a eficiência do óleo essencial do alho contra fungos. Vou falar um pouquinho sobre o alho para começar. Então, a gente pesquisou um pouco sobre o alho e seus primeiros registros foram citados no Egito Antigo.
ele é utilizado por muitos tanto na cura de doenças quanto na culinária. Ele é cultivado geralmente em clima frio, mas hoje existem várias outras técnicas que facilitam esse cultivo. Então, agora eu vou falar uns números aqui sobre a produção de alho no mundo, que é liderada pela China, que produz 22.216.966 toneladas. Então, só a China produz 80% do alho do mundo. Em segundo lugar está a Índia, que produz 1.693.000, e o Brasil está em 16º lugar, que produz 132.350. Então, um pouquinho sobre o extrato do óleo essencial do alho. Ele está sendo utilizado atualmente, assim, ele vem sendo, na verdade, como bactericida, fungicida, vermífugo, antiviral e antiprotozoário. E agora um pouquinho sobre os óleos essenciais. Eles são extratos brutos, aquosos, produtos naturais que derivam de outras plantas que possuem potencial no controle de doenças em plantas. Então, a gente comprovou que sim, o óleo essencial do alho está funcionando contra fungos e muitas pessoas utilizam eles. Então, aqui tem algumas das nossas referências. A gente não conseguiu colocar todas, senão ia ficar muito grande. E é isso. Eu paro de apresentar ou não? Sim. Pode parar, sem problema. Pode parar. Muito bem, meninas. Pessoal, alguma pergunta, algum levantamento que vocês querem fazer? Não, achei muito bom. Tá Quem é bem que- massa. Não, Quem é beleza. que gosta de alho? Quem gosta de alho aqui? Nossa, Um pouquinho alho na muito não. comida vai bem, mas, tipo, muito alho, eu fico meio, não, obrigada. Bom dia, prof. Gabriela. Bem-vinda. Bom dia, Gabriela. Não, vocês viram a importância, né? As propriedades do alho que vai, inclusive, para a possibilidade de uma produção de um fungicida, de um elemento que possa contribuir de forma natural e sustentável para o cultivo. E realmente, assim, aquilo que a Gabriela trouxe, eu sou a parte histórica, tá, das apresentações, tá, Paulo? Eu sempre tenho, porque meio século de vida, né, te permite isso. Eu sou meio inspirada ali em algumas pessoas. Na verdade, sim, a propriedade do óleo é incrível, gente. A gente toma óleo de alho contra a gripe, a gente toma, eu pelo menos, né, no meu tratamento homeopático, eu faço preventivo com óleo de alho, porque eu não posso tomar vacina da gripe. O alho tem milhões de propriedades, eu acho bem, e o bicarbonato também, né? Quando quem cuida da casa e cozinha sabe muito bem tudo que tu pode usar com esses dois elementos. Então é muito interessante trazer isso para uma realidade mais próxima, para um cultivo, para uma agricultura, né? Principalmente a gente que tem aqui um grande cinturão de agricultura familiar e que dá muito sustento. As nossas feiras são únicas, né? A gente não encontra no estado feiras com essa dimensão que a gente tem aqui, por causa da agricultura familiar. Muito legal, acho muito bacana, com potencial, na verdade, né? Pena que vocês não puderam testar em laboratório, mas fica, né, fica aberto para darem continuidade a essa pesquisa. Parabéns, gente. Meninas, eu tenho algumas questões só. Algumas coisas que eu fiquei na dúvida, até quando eu li o projeto de vocês, vi a apresentação. Dois aspectos, assim. Porque até eu estava lendo e que eu fui atrás, achei bem interessante mesmo, como a professora ali falou, é uma alternativa, né, que pode ser utilizada, né, na questão da agricultura, é bem válido, né? Mas eu não sei se vocês acharam alguma coisa de trabalhos quando fala que o bicarbonato, ele acaba inativando, né, alguns esporos em si, mas não acabando com eles, assim. Ele acaba deixando a germinação adiada, vamos assim dizer, para que depois possivelmente possa acontecer a germinação de fungos, enfim. Vocês chegaram a ver algum trabalho sobre isso? Sor, na verdade, foi bem difícil encontrar trabalhos recentes, assim,
com o uso de bicarbonato, porque só tinha a partir de 2000, assim, até para trás um pouco, e não falava sobre isso, falava mais mesmo que testagens de outros sais, bicarbonato de outras coisas, e que o bicarbonato de sódio, ele era o mais eficiente. A gente achou bem poucas coisas, mas a gente foi pegando muitas coisas aí. Tá, não é justamente isso, né? Porque o seu trabalho escolhido trazia essa questão, né? Que eles acabam apenas inativando, né? Momentaneamente, vamos assim dizer, a ação. Mas, né? No caso, seria válido também, porque se ele inibe, no caso, a formação do esporo, o desenvolvimento dele, poderia entrar outra ação, por exemplo, conjunta com o alho, né? Com o extrato de alho para fazer essa transformação, para que não deixasse que isso ocorresse. E daí eu vi que vocês usaram, né, algumas referências falando dos óleos da extração, né, e quantidade de extração em si. A aplicação do alho em si, em outros meios de cultivo, no caso, vocês chegaram a reparar ou achar a questão de outros artigos que falassem isso ou não? Também não tem, porque pode ser uma coisa nova. Sobre o óleo essencial do alho em outras plantas? Isso. Sim, bastante. Principalmente em frutas cítricas, tipo laranja, a gente achou bastante que falava sobre, e só não falava muito sobre a aplicação, falava mais dos resultados mesmo, não tinha, pelo menos, certinho como eles tinham feito. Tipo, não tem periodicidade de aplicação, coisa assim, nos trabalhos não tem. Não. Não, até para ver, né, no caso, qual seria essa ação em si, né, do princípio ativo do que estaria no alho em si para ativar isso, né? E se, no caso, vai também daí o alho iria inibir, né, a ação desses micro-organismos, ou enfim, que estariam em acesso a essas plantas. Não, era mais ou menos isso que eu queria ver, né, para ter mais informações. Eu acho que é bem interessante, é uma bem potencial, né? A gente pode trabalhar, que nem disse a professora Lili. Infelizmente, vocês não conseguiram testar isso, mas quem sabe no futuro, né, vocês consigam testar e refazer essa pesquisa e trazendo dados, daí sim, né, para comprovação disso. Parabéns, meninos, parabéns. Muito bom. Gente, eu vou colocar o link para vocês fazerem a avaliação dos colegas, tá? Tá aqui. O código do grupo é A113. Vou botar no chat também ali, é 113. E eu não tô conseguindo abrir o nosso, Paulo. Vê se tu... Deixa eu ver se consigo aqui. Porque tá me dando... Eu não sei de você, senão eu já mando uma mensagem para o Gustavo. Tá me dando... Abriu. Abriu? Uhum. Não tem problema aqui com a minha internet. Senão eu avalio depois também, não tem problema. Eu já fiz as anotações. Que às vezes... Deixa eu ver. Ó, não consigo chegar a esta página. Me põe o link ali. Ah, bom, não dá, né? Deixa que eu vou ficar tentando aqui. Senão dá confusão, que ontem a gente fez confusão, eles acabaram... A gente teve que pedir para eles refazer. Exato, respondendo errado, né? Sem Respondendo estresse. errado. Então tá, podemos ir para o segundo grupo? Vocês já responderam, gente? Peraí que eu tô avaliando aqui. Então tá, quando terminarem. Então, o primeiro grupo, as duas colegas estavam presentes, né? Sor, qual o código desse trabalho? Tá ali no chat. É A113 desse trabalho. Será? Mas eu estou aberta com toda a UX aqui. Deixa eu tentar. Mas eu disse, não, assim, por acaso era outro link. É tanta coisa aqui que... Aqui, eu vou tentar por aqui. Orientações. Tá. Eu tinha que... Não estou entrando. Bom, pessoal, enquanto isso, o próximo grupo pode ir se organizando. É o A509, próximo grupo. Vou botar aqui.
Olha, não é possível acessar esse site. Não querem que eu avalie você. Eu vou mandar uma mensagem para o Gustavo ver. Todos já avaliaram, pessoal? Só para mim. Eu já avaliei aqui. Tá, Tudo de boa. beleza. Então, pessoal, próximo grupo aqui, se quiser começar, é com vocês. Tá, dá para começar então? Pode começar. Tá, então bom dia a todos. O nosso trabalho é sobre uso de terapias alternativas em casas de repouso. Os integrantes sou eu, Fernando Presidente dos Outros e Rafaela Regina Souza. E temos a professora orientadora Daphne Perger. A sequência do nosso trabalho vai ser a introdução, o problema da pesquisa, as hipóteses, procedimentos metodológicos, resultados de discussão, conclusão e referências bibliográficas. Tá. Com mais de 20 casas de repouso, Caxias do Sul é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul e apresenta uma grande quantidade de pessoas com mais de 60 anos de idade, sendo mais de 60 mil idosos, representando um total de mais ou menos 13% da população. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, os transtornos mentais atingem cerca de 29,7% dos idosos. A maior prevalência é em mulheres e em idosos com 80 anos ou mais. E as doenças mais comuns são depressão, demência e Alzheimer. A partir de dados como esse, nós precisamos pensar em uma forma de prevenir ou auxiliar essas doenças, o tratamento. Com o intuito de inovar em questão de tratamento, pensamos em usar terapias alternativas, que são práticas terapêuticas que complementam os tratamentos de saúde tradicionais. Existem vários tipos de terapias alternativas, mas a gente decidiu pesquisar sobre musicoterapia e uso de florais. Musicoterapia é um modo de manusear o cérebro sem tocar nele. Seja música clássica, funk, rock, axé ou música de ninar, qualquer gênero. Quando a melodia entra no ouvido, ocorrem vários estímulos que se propagam pelos neurônios cerebrais, desencadeando reações e emoções. E não é necessário estudos muito profundos para perceber os efeitos. Florais são essências compostas por plantas e flores diversas. Cada floral está associado a uma emoção ou um traço de personalidade, ou seja, cada floral tem uma finalidade. Ele ajuda no tratamento de sentimentos negativos referentes a uma situação do presente, tristeza, entre outros. Continuando a nossa pesquisa. É possível encontrar um método eficaz usando musicoterapia ou florais para amenizar ou até mesmo curar doenças psicológicas como depressão, ansiedade e Alzheimer, que são essas doenças são as mais comuns no público com mais de 60 anos de idade. Nós acreditamos que o uso de terapias alternativas vai ser eficiente no tratamento de doenças psicológicas, como depressão e ansiedade, fazendo com que seu uso seja cada vez mais frequente no mundo médico. Os procedimentos metodológicos. A gente iniciou a pesquisa no mês de março de 2020, onde a gente buscou informações bibliográficas e estudou o assunto abordado. A gente não fez a parte prática por causa da pandemia, né? Mas a gente fez uma parte experimental, onde a gente iniciou no mês de setembro, onde entrevistamos o músico Rodrigo Ziliotto, que atua cantando músicas voluntariamente em asilos e casas de repouso, e para ele foram feitas perguntas referentes à aplicação e resultados da musicoterapia com os idosos. As respostas que a gente conseguiu na entrevista com o músico Rodrigo Ziliotto nos mostraram que a prática ativa da musicoterapia nesses lugares é realmente essencial. Como também fala Tatiana Pimenta, que as terapias alternativas, acima de tudo, envolvem uma visão diferenciada do ser humano e dos medicamentos. Algumas são mais voltadas para o interior do indivíduo, tratando suas crenças, percepções sobre si mesmo e feridas do passado. A musicoterapia é um modo alternativo que acessa os dois lados do cérebro, sem precisar de medicamentos, para fazer com que os idosos se lembrem do passado e se sintam mais vivos. Como também é falado pela musicoterapeuta Gisele,
que diz que, para idosos ativos, um programa de musicoterapia se mostra bastante eficiente no sentido de retardar a degeneração do cérebro através de propostas que estimulam a criatividade, memória e atividade motora, bem como promovendo o bem-estar e a melhora da qualidade de vida. Tá, no caso dos florais, a gente fez pesquisas bibliográficas e é possível perceber que o uso de florais nos idosos com as doenças psicológicas não teria tanto efeito, pelo fato às vezes estarem em estado avançado, e também como fala a Lúcia e a Regina. Os florais de Beth, portanto, buscam tratar a causa das doenças e não as consequências físicas, mas sim o que as provocou, as contradições psicológicas, a estabilidade emocional e etc. E também tem outro experimento que foi realizado em casas de repouso, que a gente pesquisou, e umas enfermeiras relataram que ocorreu uma maior interação entre as idosas, entre elas e a equipe cuidadora. Nisso, e algumas até chegavam a dizer que a depressão e a tristeza haviam sumido. Nisso, os funcionários das enfermagens observaram que aumentou a melhora na qualidade de vida, a melhora no contato social e entre elas duas. A gente concluiu que o uso da musicoterapia em casas de repouso apresentou sim um resultado favorável para o auxílio na cura de doenças psicológicas como depressão, Alzheimer e ansiedade. Não necessariamente a cura, mas... E melhora a qualidade de vida, as lembranças de memórias passadas e o convívio com os outros moradores. Já por parte dos florais, os resultados não foram muito favoráveis para auxílio na cura de doenças psicológicas como depressão, Alzheimer e ansiedade, sendo apenas um resultado superficial que melhora apenas a parte emocional do idoso. Aqui todas as referências bibliográficas, a gente já colocou todas, porque ia ser muito. E seria isso, você vai. Perfeito. Alguém tem algum questionamento? Achei muito bom o trabalho. Show. Por quê? Pergunta que não quer calar. Porque é muito legal, assim, quando se trata da mente, né? Pra ver como que a música, ela consegue, a música ali, e o uso de florais ali, pelo que eu entendi, pode deixar a pessoa mais feliz e mais em contato com o pessoal ao redor, né? É verdade. Bom, gente, como é que vocês quando escolheram para fazer esse trabalho, vocês acreditavam nisso ou estavam só testando? Sabe, acreditavam nesse poder terapêutico da música, ou poder terapêutico dos florais, ou foi mais uma curiosidade para ver se essa ideia poderia ser ou não aplicada? A gente tinha uma ideia que o floral ia ser mais bem aceito, assim, ia ter mais resultado. Mas foi a musicoterapia, foi totalmente contrário ao nosso que a gente esperava. Vocês sabem que esse processo terapêutico através da arte tem tomado muito espaço dentro dos tratamentos, né, psicológicos, depressivos, do âmbito psicológico, depressões, etc, etc, etc. Né? A gente tem tido tem investigações desde o início do século, né, 20, sobre isso. Eu não consegui abrir o formulário para preencher, o Gustavo está me mandando aqui. E a questão da musicoterapia, eu tive a experiência de aplicar, eu sou aqui de aplicar no centro de atendimento psicossocial. A gente não aplicou nunca em asilos ainda, né? Mas no centro de atendimento psicossocial, os CAPs, aqui em Caxias, e funcionava muito bem. Muito mais do que qualquer medicação, né? O fato da pessoa se sentir produtiva é um dos motivos, né, para recuperações, curas e atenuações de qualquer patologia psicológica ou de qualquer dano psicológico que se possa ter. Essa experiência a gente tem, e eu hoje faço estágio com isso, não com a musicoterapia, mas com a arte-terapia,
e a gente percebe o quanto isso tem força, às vezes antes do que a medicação. Mesmo que o floral seja uma medicação ou um atenuante ali, natural, a gente ainda encontra isso. Achei bem legal essa iniciativa de vocês, as casas de repouso e os asilos, eles ainda vão lá para a medicação, para deixar, às vezes, o idoso mais prostrado, mais parado, até para não dar trabalho, gente. Acho que a gente tem que ter isso bem claro. Às vezes o grupo que está atendendo lá, nós, dependendo, não quer, não tem que dar muito trabalho. Mas todas as inserções que se fez, voltado para a música, para a arte, nós levamos teatro, inclusive o CETEC apresentou teatro lá, trabalhou com eles, é muito produtivo. Então, aquele olhar que tu colocaste, Fernando, que no princípio a gente tem e pensa, não, a arte é só para quem quer pintar, né, quem quer dançar, não. Ela é terapêutica também, e isso é muito legal, esses novos caminhos que estão se abrindo. Legal essa investigação de vocês, parabéns. Obrigado. Só Obrigado, prof. Você me puxar essa questão científica, o trabalho de você está bom, né? No caso, algumas questões eu tenho em si. Eu achei delicado quando vocês colocaram que na introdução, que eu acho que foi a musicoterapia, que vocês falam, e a questão dos florais também, que não se precisa muito estudos para ver como isso funciona. Eu vou discordar um pouco, eu acho que quanto mais estudos a gente tiver, melhor, né? Mais base a gente vai ter para a utilização desses métodos em si, na questão de melhoras. E outro detalhe bem delicado, né, na conclusão de vocês, quando vocês falam que essas duas técnicas acabam tendo progressões na cura contra doenças como Alzheimer em si. Eu acho que as duas terapias em si, da forma que for, como a professora Lili falou, é muito importante nessa questão, sim, né, dos idosos em si, não só nós em si, né, a questão da música acaba trazendo várias emoções à tona, sim. Mas a gente tem que cuidar quando nós colocamos essa questão que ela acaba auxiliando na cura de determinadas doenças. Isso eu trago porque a gente não tem evidências científicas para isso, né? E esse é um detalhe importante que a gente tem que cuidar, né? Porque é muito difícil. A neurociência em si, apesar de ser estudada há anos, ela não tem muita informação. A gente entende como funcionam algumas químicas, né, do nosso cérebro a partir de algumas ações, mas a gente não compreende em total, né, a ação dessa transformação química que isso vai nos dar. Então, só esse detalhezinho, tá? Cuidem quando vocês fazem essa afirmação, porque a gente não consegue ter, né, base com isso. A gente pode dizer que pode ser uma possível terapia para auxiliar, né, no caso sim, mas não que procura ou ela desenvolve a cura em si de determinadas doenças, né? Até porque eu não sei se tem algum trabalho, se chegaram a ver em relação a isso, algum trabalho científico que trouxesse dados auxiliando, né, no caso, a musicoterapia com a neurociência, no caso, para ver como é que isso ocorresse. Não sei se vocês acharam alguma questão em si. Só de auxílio, que nem falou, só de auxílio. Só de auxílio, por isso que eu acho delicado, sabe, a gente afirmar em si. Mas só esses detalhes, tem, desculpa, Paulo, mas tem algumas investigações da Denise da Silveira. Ela trabalhou com as artes visuais, tá? Mas quando a gente fala em arte-terapia, talvez não tenha uma bibliografia ainda já consolidada como pesquisa, mas essas investigações, elas iniciam ainda com Jung, né? Nesse processo. Então, mandei para os professores. Ai, desculpa. Então, agora que eu vi. E aí, eu tenho alguns escritos do próprio Jung e eu não consigo tirar, então não mexo no dos professores. Eu acho que por causa que eu estava copiando e colando para eu tentar fazer. E aí, eu também não tenho uma leitura, tem livros, né? Tem livros, assim. Agora, dentro do campo da neurociência, a gente faz a relação da reação do cérebro com essas atitudes, com essas atividades. Mas o resultado ainda, realmente o que tu coloca, ainda estão em fase de construção, né? Mas é legal, se vocês gostarem, leiam. Eu tenho uma bibliografia bem legal disso.
afinal, porque faz parte de todo o meu trabalho agora nesses últimos 2 anos, né? Então, está disponível para quem quiser. Muito bom. Preencha o formulário. Nossa, eu estou tendo que preencher o meu pelo telefone aqui, porque não está abrindo. O próximo grupo, então, pessoal, pode se analisar, que é o A213, isso, né? Sor, só uma coisa, qual que é o código desse projeto último? Esse aqui, deixa eu pegar aqui, é o A59. A509. Senhor, tem como tu falar as ordens das apresentações para saber quando que a gente... Eu tenho aqui, ó. Tem? Agora vem o grupo, que nós vamos pular o 3, que seria, né? Vem o Isso. grupo Prevenção de Acidentes Laboratoriais, que seria Amanda, Marina e Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo já está aí, gente? Professor, uma coisa, nosso trabalho não é mais esse, porque a gente teve que trocar a causa, enfim, do coronavírus e tudo, só que eu acho que esqueceram de atualizar aí. Mas já tá o nome certo slide daí. A gente recebeu um título que dizia pode estar diferente, tá? Tá diferente. Depois nós temos a feminização de peixes, com a Ana Carolina, a Joana e a Luíse. E suporte portátil para talha elétrica, com Pedro, Matheus e o Lucas. Como a cultura de animes afeta fatores psicológicos, com João Vitor. E o benefício do Pilates para jovens, com a Amanda e a Bianca. Ok? Eu estou vendo que não tem muita gente aí, não. Estou meio preocupada com isso. Amanda e o Luiz está aí? Chegou? Estou sim. Ok, perfeito. Dá para começar? Pode. Tá. O nome do projeto é Sintetização de uma borracha natural a partir dos rejeitos da indústria vinícola. Os integrantes sou eu, Amanda Paula Bunker Victorino dos Santos, Luiz Eduardo Fórmula Giacomelli e Marina Salvador Meister. A professora orientadora é a professora Iris Cristina Pires de Lima e a professora orientadora é a professora mestra Dagna Peja. A sequência do nosso trabalho é, inicialmente, a introdução, o programa de pesquisa, a hipótese, os procedimentos metodológicos, resultados e discussões e, por último, as referências bibliográficas. A tradução do cultivo da uva na nossa região da Serra Gaúcha começou com a imigração dos italianos para o Brasil no século XIX. Desde então, a uva é muito produzida na nossa região para a produção de vinhos, sucos, espumantes, geleias, vinagres e mesmo para ser consumida em natura. Esse cultivo possui uma importância econômica muito, muito grande para o nosso estado, que é a maior produção da uva em todo o Brasil. Mas, apesar disso, esse cultivo ele não vem isento de problemas. Cerca de 15% do peso da uva é representado pelo bagaço, que é descartado na produção de vinhos e sucos. Isso só no ano de 2018 representa 80,5 toneladas desses rejeitos descartados. Esses rejeitos são utilizados por algumas indústrias, como a farmacêutica, a cosmética, a alimentícia, mas em quantidades muito, muito pequenas. Esse resto que sobra, a indústria avícola não tem onde botar eles, então muitas vezes eles são descartados no meio ambiente sem os cuidados. E isso gera um problema para os ecossistemas da região que acaba sendo muito grande. Aliado a isso, a gente também tem o problema da extração do petróleo, que é o componente da borracha sintética. A gente tem, sim, alguns tipos de borrachas naturais que são usadas, especialmente de seringueira, só que essa borracha de seringueira ela acaba não sendo muito boa para os produtos, porque ela possui uma sensibilidade à temperatura muito alta. Em climas muito quentes, ela acaba ficando muito mole, e em climas muito frios, ela ficando muito, muito dura e rígida, e é difícil de ser moldada. Então, a gente tem 2 problemas da pesquisa. O primeiro é o descarte inadequado dos rejeitos da indústria vinícola, porque essa prática é muito nociva ao meio ambiente, e principalmente porque todos os anos toneladas desses rejeitos são descartadas de forma inadequada. E o petróleo, que é o componente principal da produção da borracha sintética, ele auxilia no aquecimento global e, consequentemente, no efeito estufa.
Também podem ocorrer os vazamentos de navios petroleiros. E isso é muito ruim para o meio ambiente e para a vida marinha local. Quando ocorre esse vazamento, a parte superficial da água, que é coberta pelo óleo, ela fica... É um problema porque eles não conseguem ter o processo de fotossíntese e nem as trocas gasosas entre a água e o ar. Os peixes, muitas vezes, eles morrem e as aves que comem os peixes, elas podem ter intoxicações e morrer por causa dos peixes infectados. E diversas notícias que falam que no ano passado teve aquele incidente no Nordeste brasileiro, um derramamento de óleo. Elas falam que ainda hoje, um ano depois do ocorrido, muitos lugares os pescadores não conseguem comprar peixe de muito impacto que teve. E antes eles conseguiam cerca de 500 quilos de peixe e agora eles conseguem só 100, ou seja, 20% da quantidade inicial que eles conseguiam. E é estimado que vai levar cerca de 10 anos para a natureza daquele local voltar ao normal. Então, o grupo criou uma hipótese de que é possível criar uma borracha sustentável que use como componente principal o bagaço da uva descartável a partir de um filme de pectina de uva usando estireno como agente polimerizante. Então, na metodologia, inicialmente, se buscou realizar uma espécie de otimização da extração da pectina a partir do bagaço da uva, devido a uma certa carência de fontes que abordassem especificamente esse resíduo como matéria para a extração da pectina. Para que a gente conseguisse estabelecer uma razão do sólido líquido, que faz parte da primeira etapa desse processo de extração, ou seja, a relação entre a massa da matéria-prima e o volume do meio em que ocorreria a extração, se baseou na distribuição de pectina pela estrutura da uva e nas razões anteriormente utilizadas por outras metodologias que trabalhassem com outros materiais, como a polpa da uva, não o bagaço cítrico da maçã, também esses desidratados, o mesocarpo da melancia e do maracujá, e em conjunto com os seus respectivos índices de pectina, para que fosse possível fazer esse cálculo, chegando assim uma aproximação razoável disso. Visto isso, foi feito o ajuste do pH pela adição de ácido cítrico, 10%, para que o processo ocorresse em meio ácido, mais especificamente com pH de 2,2. Para que a pectina tivesse baixo grau de metoxilação, que é uma característica importante para a aplicação que a gente estava buscando para essa pectina, o posterior aquecimento ele era realizado em temperaturas mais baixas por longos períodos de tempo. Depois que foi resfriado, tem o processo da filtragem, a adição de álcool em concentrado para que a pectina se precipitasse e, por fim, um processo de secagem na temperatura ambiente. Já para a elaboração da borracha, inicialmente ocorria a junção de água destilada com glicerol, a agitação por um período de 15 minutos, a posterior adição do biopolímero, que consistia em alginato de sódio e a pectina, esse precipitado de pectina que a gente extraiu anteriormente. Agora, agitação por 24 horas, aquecimento a 70 graus Celsius. Depois, o processo de pré-destilação com cloreto de cálcio. E, por fim, do primeiro estágio da fabricação da borracha, a secagem com circulação de ar a 40 graus Celsius por 20 horas. Já no segundo estágio, que é quando entra o diferencial do nosso projeto, acontece a reticulação complementar por imersão por 20 minutos, a adição de glicerol 3% e cloreto de cálcio 5%, e a adição do estireno, obtido a partir da desidrogenação catalítica do etilbenzeno, sobre o composto de ferro e alumínio, que é o que traria as características de borracha para o filme plástico. E, por fim, o processamento e a secagem à temperatura ambiente. Então, por causa da que está vivendo agora e do
para conseguir comprovar isso teoricamente. Então, cada parte do processo, a gente se vai desenvolver essa parte do processo de extração da pectina, a gente baseou-se principalmente nas metodologias de Saunier e Bo, de 1987, porque eles tratam especificamente dessa extração da pectina da uva, mas eles fazem isso através do meio alcoólico e não ácido. Então, a gente usou isso mais por causa de razões e quantidades de pectina na uva. E para desenvolver a metodologia, a gente se baseou muito em Barbosa 2011, que ela sim faz a extração da pectina através desse meio ácido e só por fim a lavagem através de solução alcoólica. Para a produção do filme plástico, a gente se baseou na metodologia de Wachinelli e Sandri, que elas descrevem bem direitinho como foi o processo desse filme. E para a obtenção do estireno, a gente usou como base o processo de Oliveira e Rangel 2003, porque o objetivo do trabalho deles era criar um jeito de otimizar a extração desse estireno, a obtenção desse estireno através da desidrogenação catálica do etilbenzeno. Então, já era interessante porque, além de conseguir o nosso resultado que queria, ia ser de um jeito mais eficaz. Então, em conclusão, o grupo atingiu, sim, seu objetivo ao comprovar, teoricamente, a possibilidade de sintetização dessa borracha. Por fim, nós temos aqui a esquematização do processo de produção do filme plástico a partir da pectina extraída do bagaço da uva, da nossa fonte Weschenfelder e Sandri, que tem um diferencial, no nosso caso, da adição do estireno obtido a partir da desidrogenação catalítica do etilbenzeno, que traz as características da borracha. Muito bem, pessoal. Parabéns. Bem estruturado o projeto de vocês, bem interessante, até para uma alternativa, né, como vocês disseram, de um outro material. Eu fiquei na dúvida, mas de alguma coisa, porque a minha internet está ruim, cortou na hora das explicações de vocês, de repente não tenho ouvido, tá? Mas vocês mostram os métodos, né, os meios que vocês fariam a produção, mas no caso, a produção da borracha em si, na questão da utilização do bagaço da uva, isso seria novo. A bibliografia não traz. Vocês só usaram as técnicas em si, demonstraram isso? Na verdade, existe um artigo que fez a produção de um filme plástico a partir do bagaço da uva, mas ele não era uma borracha. E a ideia do trabalho é o uso do aditivo para que ele tenha características de borracha. Tá. Justamente isso foi na hora que cortou, eu acho que eu não ouvi por causa da conexão. Não, mas é mais ou menos isso que eu fiquei na dúvida, na questão se já havia algum trabalho relacionado a isso, né, que já teria, mas como vocês disseram, então agora entendi, eles fizeram, no caso, o filme, né, mas não transformaram que sim, então, na questão da borracha, né, seria, claro que a parte de vocês, que pelo que eu entendi, não deu para fazer por causa também da fechamento dos laboratórios, e isso acabou trazendo essa dificuldade, né, assim, para estabelecer o projeto. Mas, muito bem, está bem estruturado, é uma possibilidade, como isso, uma possibilidade boa, porque tem, e claro, a gente sabe dessa questão do bagaço da uva, que é um dos grandes problemas que são utilizados em vários trabalhos, justamente por causa do descarte, né, que acaba não se dando um descarte correto muitas vezes, e isso acaba trazendo, como nós temos na cidade de Caxias, né, bastante, né, produtores, então o produtor de uva acaba trazendo um transtorno que seria uma forma, né, de dar um direcionamento quanto a isso. Mas parabéns, achei muito bom o trabalho. Obrigada. Faço minhas palavras do professor Paulo, muito bom, parabéns, uma forma de apresentar ficou muito, muito clara, muito segura, muito bom mesmo. E realmente é uma ideia, né, que deve ser considerada, assim. Parabéns, gente. Alguém tem alguma pergunta para o grupo? Não? Ok. O pessoal está meio tímido com as perguntas, eu acho. Ontem também ninguém perguntava Pois é. muita coisa.
Vamos preenchendo o formulário. Eu estou tendo que preencher o meu aqui por telefone, que eu não estou conseguindo abrir no computador. Às vezes o meu servidor, às vezes algumas coisas não entram porque o meu servidor não está seguro. Outro dia eu estava dando aula, aconteceu isso, eu precisava mostrar um material do Padlet que eu tenho ali com eles, e eu não consegui abrir o Padlet porque ele só abre com servidor seguro. É muito estranho, assim, mas às vezes aqui no centro a coisa está complicada. Ok, gente? O que nós temos aqui? O grupo da Ana Carolina, Joana e Luíse. Estão todos aí? E eu só vejo a Ana Carolina aqui no meu mostrador. Oi, prof, a gente tá assim. Tá? Ah, tá, agora eu vi. Sora, é só um minuto que eu tô terminando de avaliar o outro projeto, tá? Tá, eu tô percebendo que terminaram de apresentar, estão saindo. Não é para sair, gente, é para ver a apresentação dos colegas. Ou é o meu Meet aqui que não tá abrindo todo? Não, porque são bem poucos que eu tenho aqui também, que eu tô olhando. Eu tenho Eu todos acho que abertos. teu Meet deve estar errado aí. Deixa eu ver aqui. Pois é, o meu Meet hoje ele não tá tendo. Deixa eu ver aqui na lista. Estamos com 17, tá certo, tá ok. Rafaela, Pedro, tá, perfeito. Hoje ele não tá afim de. Ah, é por causa da internet. Tá, entendi. Vocês estão lindas, cabelos ficaram ótimos, fizeram, estão bem maquiadas, maravilhosas, tá? A apresentação tá tudo certinha? Dá para ver? Aham. Tá. Bom dia, gente. Eu sou Luísa Moraes Bergosa. Oi, eu sou Joana Kiesclacio. Oi, meu nome é Ana Carolina Vigel, nós somos da turma Ômega 1 e o nosso trabalho é sobre a determinação de hormônios e estrógenos em ambientes aquáticos. O código do nosso trabalho é o A131, o nosso orientador é o mestre em ensino de ciências e matemática, Gustavo Rubo Siqueira, e a nossa co-orientadora é a mestre e doutoranda em ciência dos materiais, Gabriela Lando. Então, só um minuto, gente. Esse é o roteiro que a gente vai seguir durante a apresentação. A gente vai, primeiro, na introdução, problema de pesquisa, as hipóteses, os procedimentos metodológicos, os resultados e discussões, e, por último, as referências bibliográficas. A água é uma das principais fontes de vida, incluindo a humana. Com o constante avanço tecnológico, são notáveis os efeitos causados pela revolução técnico-científico-informacional, sendo um dos principais deles a poluição. A ineficácia dos sistemas de tratamento de esgoto contribui para a acumulação de contaminantes emergentes nos meios aquáticos. Segundo diversas agências internacionais, os contaminantes emergentes eles são classificados como agentes exógenos que podem causar diversos danos à saúde humana e em outras espécies de animais também. Como contaminantes emergentes, a gente pode citar alguns, como, por exemplo, os agrotóxicos, os compostos usados em produtos de higiene pessoal, como, por exemplo, protetor solar, drogas ilícitas, toxinas, entre outros. Porém, no nosso trabalho, o objetivo foi estudar os hormônios estrógenos femininos, que também se classificam como interferentes endócrinos, pois os principais danos que eles causam é no sistema endócrino de animais e do ser humano também. Os hormônios estudados no trabalho foram 17-alfa-etinoestradiol, que é um hormônio sintético que ele está presente na composição dos anticoncepcionais, o 17-beta-estradiol, que é um hormônio natural, porém também está presente na composição dos anticoncepcionais, e o estrona. E esses hormônios são os que mais causam preocupações na comunidade científica, porque tanto por causa da sua potência, quanto pela quantidade introduzida no meio ambiente deles. Assim, para a realização de estudos, o preparo da amostra, a detecção e a quantificação é essencial. Assim, as técnicas mais utilizadas para identificar esses hormônios é a extração em fase sólida, e para quantificação e detecção de hormônios é utilizada a cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massas e cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso problema de pesquisa. Alguns países eles andam investindo em pesquisas científicas onde eles focam na análise da contaminação de corpos da água e na eficácia da contaminação de sistemas de tratamento de esgoto. Porém, tudo isso não acaba sendo suficiente para a retirada de contaminantes emergentes nas águas. Inúmeras atividades elas acabam contribuindo para a presença de substâncias químicas no meio ambiente, como, por exemplo, o descarte de esgoto bruto, a falta de tratamento de água de esgoto e o descarte incorreto de certos produtos e substâncias, como, por exemplo, os remédios. Os hormônios eles não acabam interferindo diretamente na saúde humana, pois as concentrações nas águas são baixíssimas na ordem de nanograma e picograma. Com um número mais elevado da existência de hormônio nas águas, eles podem causar uma grande consequência na vida de animais marinhos, principalmente os peixes. Com a presença de hormônio no sangue, eles acabam controlando o crescimento e o desenvolvimento do corpo, provocando também alterações nas gônadas, feminização de peixes machos, indução ao hermafroditismo e o declínio na reprodução. Agora a hipótese. Com análise de artigos escritos, a gente fez um recolhimento de informações em relação à presença de estrogênios sexuais, resultantes de anticoncepcionais, em mananciais e estações de tratamento de esgoto. A partir disso, realizamos uma pesquisa bibliográfica, tratando da incompletude e a consequente ineficácia do sistema de tratamento de esgoto para o tratamento de fármacos, neste caso os hormônios sexuais. Descobrimos também como eles interferem no meio ambiente aquático e na saúde de animais marinhos. Então, os nossos procedimentos metodológicos. A pesquisa aplicada não pôde ser realizada devido ao vírus do Covid-19, mas a gente pretende realizar ela em 2021. Nesse ano, a nossa pesquisa teve como rumo a parte bibliográfica, onde a gente coletou informações de diversos artigos científicos, nós interpretamos elas e comparamos. Quando os testes quantitativos forem aplicados, o trabalho vai ter como objetivo a análise dos dados obtidos, além de um estudo estatístico em relação à concentração dos hormônios 17-alfa-etilenestradiol, 17-beta-estradiol e estrona nas amostras de água coletadas. O desenvolvimento do trabalho vai ser dividido em 3 partes: a coleta de amostras, a aplicação dos testes laboratoriais e a quantificação dos resultados obtidos. As coletas vão ser todas realizadas no mesmo dia para evitar qualquer tipo de alteração devido ao clima, temperatura, entre outros fatores. Quando nós coletarmos elas, a gente vai levar para o laboratório de bioquímica da UFS, onde lá elas vão ser analisadas. Em relação aos métodos quantitativos, a extração em fase sólida vai ser o método mais utilizado para extração e pré-concentração de analitos nas amostras. E para a identificação dos hormônios, nós vamos utilizar os métodos cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas e cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Para a extração em fase sólida, são necessários cartuchos e solventes. Quando nós tivermos os resultados, nós faremos gráficos representativos, estatísticas de amostragens e comparação de concentração hormonal entre as amostras obtidas aqui e entre resultados obtidos em outros países. A gente também vai fazer uma comparação entre os dados limites de segurança de cada composto analisado. Em relação aos nossos resultados de discussão, cada vez mais a comunidade científica ela vem se preocupando com a preservação dos corpos da água, porque esse problema ele vem se tornando cada vez mais atual. Assim, alguns sistemas eles estão sendo desenvolvidos e testados com a finalidade da degradação, da oxidação e da separação de interferentes endócrinos na água. Assim, os que mais se destacaram e têm muitos resultados positivos foram a osmose reversa, a ozonificação e as membranas de microfiltração. A osmose reversa é um sistema que utiliza cálcio, flúor e cloro para separar os minerais e poluentes da água. A ozonificação é um sistema que utiliza o elemento ozônio para oxidar compostos orgânicos e inorgânicos na água. E as membranas de microfiltração é uma técnica que utiliza membranas porosas para retenção e de materiais em suspensão em emulsões. A gente não teve resultados próprios porque a gente não conseguiu aplicar nossa pesquisa. Porém, por meio de outros trabalhos, a gente conseguiu fazer um levantamento de dados sobre a presença hormonal em efluentes de ETs, em águas superficiais e águas tratadas no Brasil. Em relação às concentrações hormonais nos efluentes de ETs, o estrona apresentou valor de 4.830 nanogramas por litro em São Paulo. O 17-beta-estradiol assumiu o valor de 7.400 nanogramas por litro em Mato Grosso do Sul. E com relação ao 17-alfa-etilenestradiol, as medianas dos dados brasileiros foi 45 vezes maior que a mediana dos dados de países como França, Canadá, Inglaterra e Alemanha. Em relação às águas superficiais brasileiras, o hormônio 17-beta-estradiol assume os valores de concentração de 6.806, 6.000 e 4.325 nanogramas por litro em diferentes rios de São Paulo. O 17-alfa-etilenestradiol apresentou medianas 33 vezes maior que a dos dados internacionais. E, por último, em águas tratadas,
brasileiras, o 17-alfa e tinestradiol assumem 1.900 nanogramas por litro, e os hormônios estrona e 17-beta-estradiol assumiram um valor de 3.300 e 2.600 nanogramas por litro. Assim, para concluir a nossa apresentação, durante esses meses de pesquisa, a gente observou que o investimento por parte do governo em melhorias em métodos convencionais de estação de tratamento de esgoto, juntamente com a conscientização da população e o reconhecimento de estudos, se torna essencial para impedir cada vez mais o crescimento desse problema que vem se tornando cada vez mais atual e que é tão influente no nosso ecossistema. Assim, a gente agradece demais a atenção de vocês. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Muito bom. Bom, pessoal, muito bom o trabalho de vocês. Como eu já tinha comentado em aula, né? Na questão dessa questão de estrogênio, algumas vezes participei de alguns eventos, alguns congressos de ecotoxicologia, no qual eles trazem esse assunto, essa abordagem, né, em si. Mas, né, algumas coisas, sim, sempre eu vou perguntar algumas coisas, porque eu tenho dúvidas. E olha só, primeiro, né, vamos lá. Vocês falam ali na questão da periodicidade, né, dos dados ali. A periodicidade não, desculpa, dos dados levantados contra a concentração encontrada na água desses hormônios em si, diferentes formas de hormônios em si. Essa periodicidade é uma análise específica, são várias análises, foram um apanhado que vocês fizeram, ou no caso, vocês pegaram um artigo como base para isso? Olha, Sara, a gente utilizou vários artigos de diferentes estados do Brasil que fizeram esse estudo, e a gente fez um levantamento de dados. Aí tiveram estudos que a gente pegou de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, de Porto Alegre, tiveram vários estados do Brasil desses dados. Tá. E uma questão ali que eu achei interessante é a questão da técnica que vocês iriam utilizar isso pensando já, como vocês falaram, no próximo, você tem ideia de dar continuidade a isso, né? A esse trabalho. Porque até durante o meu mestrado, alguns colegas meus trabalhavam no mesmo laboratório, eles trabalharam justamente com isso. Então, se você tem uma ideia, a UX hoje ela apresenta 3 ou 4 projetos justamente com a quantificação e também, no caso, a tentativa de reversão, assim dizendo, de quebra da molécula do estradiol em si na ação. Então, se não me engano, são 3 ou 4 mestrados que trabalham com isso, e eles trabalham com outra técnica. Né? Eles trabalham com a técnica de quantificação de ELISA, né? ELISA, que é uma questão de de ver, no caso, anticorpos ativos, anticorpos marcados para a reação ou quantificação do meio em si. Até eu separei alguns que, né, como eu já tinha ideia, justamente que mostra realmente a importância desse trabalho de vocês, né, de retomar isso, porque alguns falam da dosagem, né, vamos dizer assim, em peixes, já foi observado isso, que o aumento, né, do estradiol em diferentes formas nos peixes, né, mudando a questão da telogenina, né, em relação a isso. Então, existe já trabalhos em Caxias também, que mais perto da nossa região existe de Caxias, existe da região de Osório também, que eles fazem essa quantificação. Então, é importante, né, a gente ver também essa questão dos tratamentos e como é que acaba ocorrendo. Só uma questão que, não sei, de repente, seja legal para vocês, né, ver isso. O professor Dr. Matheus Parmegianian, até que foi meu orientador, ele trabalha com isso. Eles estão desenvolvendo hoje, ele e outros pesquisadores, no mestrado também, bem a reversão desse estradiol presente na natureza, em estação, acho que neles é uma questão de, eles estão testando agora não me lembro se a fase se é na estação ou, no caso, no efeito já no ambiente, onde eles conseguiram, para você ter uma ideia, pela ação enzimática da extração de um fungo, certo? Eles conseguem quebrar a molécula do estradiol, tanto do alfa quanto do beta estradiol, eles conseguem quebrar. Eles conseguiram, claro, a nível de bancada, uma retirada de 100% desse estradiol, certo? Na quebra em si. Então, é legal, né, saber isso. Claro, eu acho que isso não foi publicado ainda, então por isso não teria essa informação, mas é bem interessante para ver que já existem várias técnicas em relação a isso, né? E não é só... Eu achei interessante quando vocês falam da questão da ZET, né, da questão do tratamento, porque você tem uma ideia, outro trabalho também que foi trazido, isso acho que foi em 2016, 2017,
que a utilização de alguns agentes químicos para limpeza, por exemplo, assim, de ET, acabavam eliminando alguns compostos que eram prejudiciais ao meio ambiente, só que nessa ação acabava formando, acho que se não me engano era o estradiol, sim, acabava formando na ação deste detergente industrial, né, que era utilizado como detergente industrial para a quebra de algumas moléculas. Então, muitas vezes, quando se procura, né, a ação de fazer uma limpeza, por exemplo, numa ET, a gente acaba criando alguns outros problemas, né? Então, essa ação é ela é perigosa, vamos assim dizer, né? Se tem uma ideia, não só com peixes, né? Quando vocês falam na questão de mamíferos, já foi visto isso, por exemplo, um dos trabalhos foi visto em ratos, né? A questão do aumento de estradiol, né? No caso de estrogênio nos ratos, isso já está acontecendo, então. Então, por mesmo uma pequena parte de ingestão na questão de estradiol em si sendo contínua, acaba mudando, então, algumas configurações de mamíferos também. Então, há uma preocupação em relação a isso, quanto, né, a questão na saúde, vamos assim dizer. Né? Eu acho isso importante. Gurias, desculpa, mas deu pânico. Eu percebi que a coisa estava ruim aqui, acabei caindo e não consegui acompanhar. Estava tentando ligar o 3G, mas aí o tempo já expirou. Então, eu peço desculpas, tá? Mas pelo que eu ouvi do professor Paulo, deve ter sido super bom o trabalho. Não, muito bom mesmo. Essa abordagem assim, em si é bem interessante, né? Então, né, dando uma ideia geral, um panorama geral, se vocês realmente querem, né, vamos assim, dizer, produzir de novo essa pesquisa num outro momento que tenha, né, no ano que vem, que tenha umas condições de usar o laboratório, existe esse laboratório da universidade, né, de ecotoxicologia, que está trabalhando, né, especificamente com isso, com vários trabalhos disso, de repente seja uma forma também de ajudar, né, vocês em relação a dar esse parâmetro justamente na aplicação direta, né, na questão das ações desse hormônio ou em si, essas técnicas no meio ambiente. Mas bem interessante, o problema é que é uma base teórica ainda, né, na parte de vocês. E é bastante novo, né, em relação a isso, a preocupação. E os desreguladores endócrinos, eles acabam sendo componentes bem preocupantes no ambiente, né? Por exemplo, saiu uma pesquisa aqui em São Paulo, você tem uma ideia, não o estradiol em si, mas outros componentes, como, por exemplo, o princípio ativo da neosaldina, se eu não me engano, foi feita uma comparação antes do carnaval e depois. Foi visto que depois do carnaval, houve na Baía de Santos, lá, foi feita uma quantificação, existia 40 vezes mais, né, a concentração disso nessa questão. Além de também foi visto outros compostos, né, como princípio da cocaína, foi visto também que antes e depois do carnaval foi visto um impacto muito grande no ambiente, e como isso vai atribuir a questão, né, marinha neste caso em si. Mas bem interessante, Gris. Parabéns. Obrigada, senhor. Muito obrigada. Obrigada. Perfeito. Então, vamos fazer a avaliação. Eu coloquei ali o nome do grupo, o número do grupo. Acho que agora já estou funcionando no meu formulário. Imagina, Gabriel, imagina. Você agradecer. Só lembrem de avaliar o formulário. Próximo grupo, pessoal, já comecem a organizar. O próximo grupo, eu não tenho nome. É do Pedro, do Matheus e do... Peraí, deixa eu ver se eu... Isso. Pedro, Matheus e Lucas. Ah, tá. Eu tava abrindo o título do trabalho aqui. Terminou de avaliar já, Pedro? Já avaliei aqui. Eu vou apresentar aqui, então.
Eu avalio o meu depois? Ou não preciso? Não. De vocês, não. Mas é um Pedro da vida. Ninguém vai passar. O cara vai dar 10 pra si mesmo. Tinha que ser o Dames, né? Eu vou ir no formulário dos professores para me dar 10. E a câmera ligada, né, Ulisses? Da apresentação. Isso não vai dar, não. Que Desculpa. isso, cara? Essa parte você vai ter que me desculpar, senhor, mas eu tô em possibilidade dessa parte. Ah, tá. Sempre a mesma história. Tá, vamos começar. Bom dia, meu nome é Lucas Gressler. Bom dia, meu nome é Matheus Pinheiro. E bom dia, meu nome é Pedro Adames. Nós somos da turma W1 e o nosso projeto é sobre o suporte da talha elétrica portátil. O uso da talha elétrica é encontrado em vários locais de trabalho. Elas são comumente usadas em construções civis e oficinas, etc. Justamente por causa do uso excessivo, a produtividade é grande e os custos operacionais são baixíssimos se usada a talha. O manuseio da talha elétrica é feito por um operador e, por isso, quando em cima de um suporte, a ergonomia e segurança do mesmo deveria ser o ponto mais importante. Depois de toda a pesquisa feita, achamos os materiais ideais, o molde do corpo do suporte e de que o corpo seria feito para assim aguentar o peso posto em cima de si, e assim termos como definir os modos de falha do suporte. Nosso problema era moldar esse suporte, de jeito que conseguisse suportar o peso de peças de madeira, entre outras cargas de peso elevado, mas ao mesmo tempo ser portátil de jeito que coubesse em um porta-malas. Até o momento, os operários não possuem tanta versatilidade nesse quesito. Concluímos isso pesquisando sobre os produtos já existentes, juntamente nas pesquisas feitas para o descobrimento dos materiais. Nós tínhamos como problema principal confeccionar o suporte portátil para levantar peças de madeira, para assim ajudar na construção de um telhado. Ele tinha que ser portátil, então delimitamos que teria que, no mínimo, possuir um tamanho que coubesse no porta-malas de um carro. E, como eu disse ali, o nosso problema era a dificuldade em construir e ter a mobilidade com o suporte de talha elétrica. Hipótese. A nossa principal hipótese era se seria possível construir um suporte que seja portátil para a talha elétrica, usando dobradiças e barra de alumínio. Teria que aguentar uma carga elevada e conseguir se deslocar para todos os lugares. O que nós acabamos pensando era algo que fosse dobrável, facilmente desmontável, que a gente conseguisse colocar no porta-malas de um carro. A presente pesquisa é classificada como aplicada e gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução dos problemas específicos. A gente fez as pesquisas dos materiais e, pelo que foi pesquisado, assim, o alumínio era um dos melhores materiais para fazer o suporte com baixo custo. O suporte deve ser construído com alumínio, que é o principal material usado para o corpo e a maior parte da sua confecção, rodízios, parafusos e dobradiças. Os instrumentos usados para a coleta de dados foi o Google Acadêmico. Fizemos uma pesquisa de quais matérias seriam mais econômicos e resistentes para a criação desses dispositivos. Com tudo que vimos sobre os materiais que a gente selecionou, achamos que para o nosso projeto eram os melhores, pois a gente tinha o maior problema, que seria fazê-los ficar portátil e com peso aceitável. Logo após o suporte ficar pronto, vamos emprestar o dispositivo por um mês a uma empresa de construção civil. Coletamos os dados do que foi feito e acrescentaremos, juntamente com o comentário dos funcionários da empresa de na pesquisa. Os dados que a gente iria pegar com essa empresa era se o suporte aguentou bem as cargas mais pesadas, se a função da portabilidade foi importante e se o peso em si do suporte estava ideal para movimentá-lo. Resultado e discussão. Como tivemos imprevisto durante o ano, o vírus Covid-19 e o encurtamento do tempo para a apresentação da amostra científica, não foi possível a confecção do suporte, porém tivemos sucesso com a parte teórica do modelo.
conseguimos encontrar os materiais mais suscetíveis para a montagem. Conseguimos também achar um jeito de testá-lo para descobrir seu desempenho e também um jeito de torná-lo móvel e articulado de forma que fosse possível transportá-lo. Como eles disseram, a parte teórica a gente conseguiu finalizar, mas infelizmente a gente não conseguiu construir o suporte real devido às dificuldades desse ano. A maioria das nossas pesquisas saíram em meio desses sites, onde conseguimos descobrir sobre os materiais, peso e portabilidade, para assim construir o molde do modelo. Beleza, pessoal, muito bem. Isso aí. Claro, alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida na questão. Aquele modelo que vocês construíram, que tem o videozinho ali, foram vocês que fizeram aquele modelo ou não? É um que vocês pegaram em si? Isso foi um molde feito em 3D. Não é bem aquilo que a gente fez, mas é um molde. Foi tipo. Como eu posso explicar, senhor? Tem um molde 3D numa plataforma que eu conheço, que tu consegue juntar várias peças. Aí eu juntei e criei um videozinho, mas é mais ou menos aquilo, só para ter uma ideia. Tá. Vocês não chegaram a estabelecer o projeto mesmo, o projeto que eu digo, o desenho em si, né, de Em tamanhos. desenho, sim, mas em 3D, não. Não, mas em si, o desenho em si, sim. Sim. Ele ia ter 3,5 metros de altura, assim. A espessura do alumínio ia ser de 2 milímetros e ele ia suportar 200 quilos. Não, porque até porque isso seria interessante você ter mostrado, né, na apresentação de vocês, esse desenho que vocês fizeram. Não precisava ser em 3D, nada, mas questão só da composição, para ver como é que foi a idealização de vocês, né, em relação a isso. Então, daí a gente teria uma ideia melhor de como é que é o projeto em si, né, o projeto do desenho em si, para ter visual nessa questão. Eu acho Sim. que Acho que a gente pegou nessa poderia colocar. parte mesmo, senhor. É como se fosse um protótipozinho, só que no desenho, né? No desenho, um projetinho dele. Verdade. Isso iria enriquecer a apresentação de vocês. Eu acho que seria bem interessante se ter apresentado isso, né? Em si. Até porque eu também fiquei imaginando ela. Eu fiquei imaginando a partir do material, não sei vocês, mas eu trabalho assim. A partir do material, como é que ela ia ser colocada, a pessoa carregando, botando ela no porta-malas do carro, tirando ela do porta-malas do carro. Eu fiquei imaginando, mas não consegui visualizar totalmente. A gente deveria ter feito isso aí. A ideia foi super boa, porque... Vocês chegaram a fazer cálculos estruturais para ver o quanto suporta, assim, ou é só uma estimativa mesmo? A gente fez a maioria dos cálculos, senhor. Não todos. Tá, e... Desculpa, eu não consigo me recordar agora quais materiais vocês iriam utilizar. A maior parte do projeto seria de alumínio. De alumínio. A base dele em si. A gente ia parafusar e usar os rodízios, né, para ele ter a mobilidade. Sim. E... Isso aí. E as dobradiças seriam para dobrar as peças até um nível onde ele conseguisse dobrar e entrar no porta-malas. E caber no porta-malas. E vocês fizeram a questão do levantamento financeiro, seria financeiramente viável isso? Esse projeto? Sim. Do material e tal. Ele é relativamente barato, vamos assim dizer? Em nível empresarial, eu diria que sim. Comparado com os que tem no mercado que não são portáteis, ia ser mais barato. Mais barato. Tá. Não, essa ideia é só para ter uma noção, porque eu fiquei imaginando também como é que seria, e se realmente, né, no caso, muitas vezes a gente estabelece uma coisa, mas acaba no final dando um valor mais caro, né, por isso a pergunta. E como é que vocês chegaram a perceber a necessidade disso, assim? Como é que se deu isso? Vamos fazer isso porque existe uma necessidade dos trabalhadores ou do mercado? Como é que vocês chegaram a perceber isso? Eu estava indo para casa, né, junto com meu pai, e aí eu perguntei se ele tinha alguma dificuldade no trabalho dele, e aí ele falou sobre o suporte para talha, né, que não tem nenhum portátil no mercado, para que ele conseguisse, tipo, levar para cima do telhado e para levantar as peças de madeira. E aí veio essa necessidade e eu pensei para ajudar ele.
Não sei por que me deu um cutuque isso. Lembrei do teu papo. Ok. Isso aí, obrigado, Por atenção. mim, achei bem legal. Acho que pena, né, que a gente está nesse contexto de Covid, que vocês não puderam se reunir para montar, para fazer, para fabricar o produto, né, e colocar o protótipo. Mas A gente quase conseguiu, na verdade, Sora, né? Porque, na verdade, se encontrar é uma parte fácil. A parte fácil seria encontrar o material em si, porque com essa dificuldade do Covid deu problema. Mas fica a dica para a feira do ano que vem. Como vocês estão no primeiro, vocês podem dar continuidade a essa pesquisa, né? Estruturar, fazer o projeto, fazer o protótipozinho pequeno, depois vocês podem passar para ele, né? Para ele em si, dá para vocês darem continuidade. Que eu acho que o mercado, se tu pensar assim, nível de investigação na construção civil e na construção mesmo, o mercado é carente, então é um espaço de. Acho que é uma boa. Sim, sim. Ok, vamos avaliar. Todos avaliaram, eu coloquei ali o link. Agora meus negócios estão abrindo tudo direitinho aqui. E o próximo grupo já vai se preparando, então, que é o João Vitor Risso. Ele se encontra? Que mal eu pergunto. Ô, Sora, não apareceu o link aqui para mim. Não? Peraí que eu... O João Vitor não se encontra, professor. Não se encontra. Ele nunca entra nas aulas, na real. Exatamente. Mas não sei. Entendi. Eu vou avisar ali, ó. Coloquei ali, tá? Ah, o Paulo colocou também. Uhum. Deixa eu só fazer minha avaliação. Não é esse código, esse é o nosso, do nosso trabalho, o A131, do Pedro é outro, eu acho. Ah, é A411. É, o meu é A411. Isso. Vou botar aqui. Sabe o que é? É que como pulamos um, a gente tá meio atrapalhado. Desculpa. Então o João não tá, né? Qual seria o próximo? Do João seria o A632, é isso, Lili? O João A632. Tá. Eu vou mandar uma mensagem para o Gustavo, tá? Já, disso. Uhum. E aí, o grupo da Amanda e da Bianca. A Amanda conseguiu entrar? Tá aqui, e a Bianca... A Amanda não conseguiu entrar ainda. E não? eu acho que eu tava mandando mensagem para ela, não tava nem recebendo. Eu tô vendo ela aqui no logada. É outra Amanda? Pois é, tem uma Amanda aqui. É outra Amanda. É do outro grupo. Tinha uma outra Amanda no outro grupo. Então, vamos ver. Bianca, tu te organiza... Deixa eu ver, 9h28, uns 2 minutinhos aí para te organizar com ela. Enquanto isso, eu vou mandar para o Gustavo a mensagem de que o João Riso não tá. Ok. Quando estiver pronta, Bianca, é contigo. Tá, o Gustavo mandou dizer que ele não vai apresentar.
Então, Dona Bianca, com vocês. É porque era a Amanda que tinha preparado tudo e tudo mais. Aí eu tô um pouco nervosa, porque, ai meu Deus, ela tinha o vídeo e tudo mais, e eu tava sem as coisas, daí eu tô. Tá, e tô como é que tentando dar tá um jeito. esse negócio? Peraí, então vamos ver. Ela É tá porque com ela problema. enviou o vídeo, ela editou tudo e tudo Tá. mais. A gente fez. E ela tá com problema de internet. Exato. É isso. Deixa eu perguntar para o Gustavo se não dá para a gente jogar vocês para um outro dia de apresentação, se tem a possibilidade, tá? Para ver. Não sei o que tu acha, Paulo. Porque. Sim, como fica prejudicado o grupo, né? O casa dupla. Exato. Ainda mais se ela tá com o material em si. Né? Vamos ver com ele o que ele fala, né? Uhum. Eu vou falar com ele. Eu vou fazer um áudio até com ele, vou mandar chamar no privado aqui. Peraí. Eu gosto dos corretores que tu digita uma coisa e eles te mandam para outra coisa. Gustavo. Deixa eu ver. Ué, mas eu tenho o telefone dele. Tá. Estefan. A prof estava aí, assistiu, que eu fui bem na hora. Ela tá aqui. Tá ainda? E aí, prof, o que tu achaste? Quer fazer algum comentário? Olá. Sim, estava acompanhando o trabalho das meninas que trabalharam arduamente durante esses últimos meses. Que bom. E ficou bem bom. Pena que, né, esse momento não permitiu fazer o trabalho de forma efetiva, né? Verdade. Teve pouquíssimos, né, grupos que conseguiram fazer uma avaliação prática em si, né? Bem poucos. Alguns que eu vi era um pouco mais simples, ou que poderiam ter acesso a sei lá, materiais em casa, então conseguiram. Teve, se não me engano, foram 2 grupos que tiveram, que eles já trabalham, né, nos laboratórios da universidade, como o trabalho continua, que são partes de mestrados ou doutorados em si, eles conseguiram fazer, né? Foi só esses que eu vi, eu acho, em relação a isso. Então, daí a gente apresenta outro dia o trabalho, porque ela não tá recebendo e ela tinha o material, ela tinha preparado para apresentar e tudo mais. A gente apresenta outro dia. Só um minutinho, Bianca, que a Lili tá falando com o professor Gustavo. Só esperar a resposta dele aqui, daí a gente já te passa. Bianca, aguarda um pouquinho que eu mandei a mensagem para o professor Gustavo, tá? Então, vamos só aguardar uns minutinhos. Vocês podem ir rezando. Hoje é dia de São Judas Tadeu, ele é maravilhoso para proteger a gente dos milagres. Quem quer namorado pede para ele, quem quer dinheiro pede para ele é muito bom. Vamos fazendo uma oração para ele. Vamos fazer uma oração aqui. Isso. Dos Salmos, eu adoro recitar os Salmos, né? Faz oração agora. Salmo toda aula. Que legal. Toda aula. Esses dias eu até participei do Salmo, senhor. Que legal. Eu tenho um salmo gravado. Tem um salmo gravado do Adão. Tem salmo gravado, senhor. Ô, Pedro, que só escuta quando ele vai dormir. Na próxima aula tu vai recitar um, então. Eu trabalho com as cartinhas terapêuticas. Do dia, senhora. A gente sempre pega o do dia. Tem que ser o do dia. O salmo do dia, antes da aula, começa o salmo do dia com... De vez em quando tem a participação do Grésler, de vez em quando tem a participação da Ana, mas sempre tem É porque assim, mano, a gente começar refletindo, né, dialogando com os nossos colegas. A professora Gabriela te pegou ali, Pedro. E a professora Gabriela te entregou agora, né? Não, nunca dormi na aula de química.
Ô, Sora, falando agora que eu não falei na última aula, tua aula foi trimassa. É verdade, é verdade. Aí, continuando. A Bíblia, né? É um livro de mais de 1.500 anos, mais de 2.000 anos. E não precisa seguir uma religião para ler ela, né? Porque tem muito conhecimento ali. Você pode... Como é que é? Você pode captar a informação e interpretar do jeito que você quiser, né? Para de enrolação, Adames. Eu acho que Ô, Sor, eu preciso falar é um muito negócio pra ti. importante. Opa. Fala. Quando eu vi que era tu na sala, eu pensei em desistir da minha carreira acadêmica. E pronto. Eu acho que tu fez de propósito. Que eu cheguei e falei assim, é hoje? Não, foi bem assim, ó, não vou te falar a verdade. Com o Pedro, tu não fez de propósito, eu tenho certeza, assim. Não fiz. Ontem, quando eu tava olhando a relação que sai para o nosso, olha, o professor ali tá de prova, a gente recebeu a relação das salas. E daí, quando eu fui passando trabalho, foi surpresa para nós também. Quando eu fui passando trabalho, lendo os projetos de vocês, vendo os vídeos de vocês, né? Daí, no caso, eu até achei engraçado. Isso, olha, só quando a gente comentou na outra aula, elas caíram na minha sala para apresentar, né? Doutor, eu tava com medo, porque tu sabe tudo nesses negócios, eu não queria apresentar contigo, né? Não sei de tudo, nada. Eu sei o mínimo que tem, só de acompanhar, assim. Mas foi interessante, sabe? Foi legal, porque, assim, tem uma contribuição, né? No caso, em relação a isso. E conheço vocês, o trabalho de vocês é interessante, é legal. Pena que não, né? Nem a gente falou antes, pena que não deu para aplicar, né? Então, para vocês verem que é tão interessante que já tem outros trabalhos sendo aplicados, né? De reverter isso. Então, vocês trazem uma problemática que é atual, uma problemática que é importante, essa ação em si. Eu acho que foi quando a Joana falou na apresentação. Tem que ter uma preocupação na questão do governamental, na questão das empresas também, né? Da rede privada em relação a isso, porque, querendo ou não, eles estão produzindo seu material e eles estão gerando uma questão química que é prejudicial ao meio ambiente. Então, eles são os responsáveis por isso. Então, acho que eles têm que, na questão do governamental, eu penso que tem que ter fiscalização em relação a isso, né? E, no caso, a questão da iniciativa privada, e sim, em fomentar essas pesquisas para que eles possam utilizar também isso, né? Para que eles possam reverter isso, porque são quem causa essa poluição, né? Então, exatamente. Como eles ganham para isso, né? Como eles ganham para isso, eles têm que também reverter isso, né? A logística reversa, né? No qual a gente não pode simplesmente, eu fiz, beleza, agora está tudo certo com o meu produto e agora vamos para a bola para frente. Não, a gente tem que ver como é que isso influencia. Isso não só, né, na questão dessa, mas em todos os casos isso teria que ser aplicado, né? A gente é responsável, querendo ou não, no meio ambiente a gente é responsável pelo que a gente cria. Se nós criamos isso, nós temos que ser responsáveis também por reverter isso. Seria o ideal, né? Bianca, seguinte, não tem condição de apresentar ou tem condição de apresentar? Esse foi o questionamento do professor Gustavo. Se você... Não tem, era necessário ela. Tipo, eu não consigo apresentar sozinha. Ok, então ele pediu para vocês entrarem em contato por WhatsApp com ele. Tá bom. Eu não sei, agora eu vou ver, eu não sei se tu entra logo agora em contato com ele, para a gente já ver como é que a gente encaminha o fechamento, então, aqui da nossa sala, tá? Porque eu acho que já fechamos com todos os grupos, né? Eu vou mandar mensagem para ele agora, daí eu já falo para vocês. E aí a gente continua conversando sobre os projetos e sobre essa sala que eu peguei. Ontem eu peguei uma sala, professor e alunos, que quase todos os assuntos se interligavam. Foi muito engraçado, porque tu fazia uma análise de um, tu já buscava para outro. Hoje foi uma sala com assuntos totalmente diferentes, assim, né? Quer dizer, totalmente não, mas assuntos mais específicos em cada área, assim. E é interessante isso, porque para ver as possibilidades, né, que dá e a forma como... Eu vou lá para o lado mais do pensamento mesmo, de ver como é que... O que as pessoas se interessam por buscar, né? É muito interessante isso. E aí eu quero fazer uma pergunta. Quando vocês tiveram que escolher o tema, foi por um interesse de gosto ou foi por assim, no aleatório?
E depois vocês gostaram da pesquisa? O Pedro ali já colocou que foi num bate-papo ali com o pai dele, né? Tem uma relação. Mas os outros grupos, assim, é porque vocês se interessaram ou porque, não, vou pegar isso e vou fazer a pesquisa disso? Como é que se deu essa relação com o tema da pesquisa de vocês? Silêncio na catedral, né? Eu já falei. Aí a gurizada aí, ó, pode falar também, tá ligado? É que eu entrei o meu grupo já tinha escolhido o tema, Sora. Eu entrei para um grupo que já tinha um tema, entendeu? Tá. Então tu te adequou. Eu tô meio com peso. Não por nada, Sora, mas ela foi carregada, 2 beijos. Ela foi carregada. Já discutimos isso na última aula, né? Sim. Né, Ana? Acho até que na hora que tu me avaliar ali, Sora, vai ter que ser diferente a minha nota das gurias. Na hora do comentário ali, tu bota, Sora, carregada. Não. Se a Ana tá falando isso, né? Então tu imagina. Não, é zoeira isso aí, não. Eu acho que daí o professor Paulo vai ter que perguntar para mim antes de dar nota, hein? Pois é, então vamos ter que conversar antes de fechar a nota. Vamos fazer a banca, Isso. Ô, Jô, fala aí de onde que veio essa ideia. Tu falou, vou fazer um trabalhinho de estrógeno Chunks. Eu sei de onde veio a ideia, mas é a Jô melhor falar que ela teve a ideia. Olha, Sora, a gente pesquisou bastante. Na verdade, eu tenho a minha irmã, que ela já participou da mostra, ela já estudou na escola. Aí ela gosta bastante desse assunto, de falar sobre os contaminantes na água, ela sempre me falou bastante sobre essas coisas. Aí a gente conversou bastante, entre eu e ela, e eu também pesquisei bastante no acadêmico, os artigos, e a gente achou muito interessante esse assunto. Aí no começo a gente ia falar mais sobre a feminização de peixes, aí a gente ia se concentrar mais nos efeitos que os hormônios causavam nos animais, mas aí a gente viu que a gente não ia fazer os testes, não ia conseguir, e aí a gente mais foi para essa pesquisa bibliográfica. Aí a gente foi, aos poucos, com a Ana e com a Lu também, a gente foi, enfim, coisando a pesquisa mais ainda. Enfim. Mais com a Lu, né? Menos com a Ana, assim, foi mais ou menos assim. Isso aí. Tem como dar uma avaliação dos avaliadores? Tipo, eu fazer um relatório sobre os meus avaliadores? Pode. Tá Pode bom. mandar. Manda pra mim. Não, vou mandar pro Gustavo daí. Tem que Manda. ser segredo. Tu manda a minha e eu mando a tua, então. Beleza. Tranquilo. Precisa mandar pro Gustavo a avaliação da gente? Eu vou. A Ana tá... Mas inteiro, só me diz uma coisa. Como que é o nome da tua irmã? Maria Eduarda. Manda um beijo para ela, tá? Mas Mas sabe, Júlia, essa questão que tu estava falando da feminização dos peixes em si, um dos trabalhos que foi feito no laboratório ali, que foi para vocês, foi feito na comparação em Osório, né? Foi feita uma comparação, ver se existia maior nível de estrogênio em peixes lá. E foi visto que lá, aquele projeto Lagoas Costeiras, né, que a universidade tinha, e lá foi visto que já tem um pequeno aumento, né, já nos peixes em vida livre, né? Isso foi feito em 2012, se eu não me engano, e já traz uma realidade, né, de como estava, eu lembro, há 8 anos atrás. Imagino que hoje, de repente, possa isso ter aumentado, ter mudado até, né? Mas questão da presença desse estrógeno no ambiente já. Não só Exatamente. Na ética, E Sora, a gente viu também em vários estudos, inclusive teve um que eles fizeram alguns testes com peixes, aí que eles estavam saudáveis, e daí infelizmente, eles injetaram esses hormônios nos peixes para ver quais que os resultados iria ocasionar, e realmente ocorreu vários problemas, principalmente nas gônadas dos peixes, e acabou ocorrendo a feminização deles. Aí vários estudos já tem assim. Esses que foi frisado na UFS, eles fizeram também, daí na questão, eles forneceram uma certa quantidade eles pegaram água tratada, no caso, se eu não me engano, e eles disponibilizaram alguns agora não sei, alguns contaminantes ou diretamente o estradiol para ver essa assimilação, né, essa acumulação nos peixes. E eles viram, né, a mudança da vitelogenina nos machos acabou mudando. Isso foi uma evidência também para provar a ação, né,
desse hormônio nos peixes em si, diretamente. Como eu falei antes, naquele dos ratos também foi utilizado. Sendo nos ratos foi interessante, não foi utilizado diretamente, disponibilizado a eles o estradiol, foi usado no nilfenol, que é o detergente utilizado para a limpeza dessas ETs, e foi visto que esse nilfenol acaba tendo ação estrogênica também. Então, é bem interessante isso. Isso é um elemento que acaba sendo cada vez mais próximo de nós e a gente acaba não vendo, né? Não percebendo e não indo atrás. Né? Na hora lá não tinha entendido direito. Mas é pra que isso? O que tu disse pra quê? Tipo, mudar esses hormônios, assim, é pra nascer só mulher, só homem? Não é pra mudar os hormônios. É que os hormônios afetam o sistema dos peixes, sabe? Tipo, eles podem feminilizar não só os peixes, que nem o senhor falou, ratos, até, tipo, tem estudos sobre... isso tem na água. Não só na água. Ele acaba contaminando, né? São reguladores endócrinos, né? Opa, desculpa interromper vocês, mas aí eu só disse que daí eu apresento amanhã. Então... Isso. Eu ia falar, ele me confirmou aqui que já combinou com as gurias, elas irão apresentar amanhã. Isso. Certo? Certo. Mas foi bom o papo, né? Estendemos, isso é bom, isso é importante. Então tá. Bom, a gente finaliza, fechamos, né? Todos os trabalhos? Eu acho que tá tudo feitinho, bonitinho. Daquele jeitão, tá ligado? Eu agradeço, então, a participação de todos e todas, né? Esses trabalhos que apresentaram e muito, muito bem apresentados. Inclusive, a gente está vendo que essa apresentação online, embora nos torne distante, ela está interessante porque a gente não tem, quando tu avalia naquele burburinho de uma feira, tu acaba te atrapalhando e para nós está sendo legal essa forma de avaliar também. A gente tem tido uns retornos interessantes dos professores porque é que quem não passou por uma feira, quem já passou sabe como é que foi, quem não passou é uma barulheira que a gente tem que ficar ouvindo vocês assim, né? Mas, de qualquer maneira, nada como presencial, né? Não estou discutindo aqui. Então, agradeço e acho que agora vamos abrir os microfones e vamos encerrar essa sessão com umas... Eu não sei se o professor Paulo quer falar, e depois a gente pode encerrar com uma salva de palmas para todos. Belezinha. Tá? De microfone aberto. Não, acho que é isso mesmo, só agradecer a presença de todos. Acho que foi muitos bons trabalhos apresentados, acho que não tem relação a isso, né? Faço minhas palavras da Lili, né? A questão é diferente essa apresentação, mas nada do presencial, né? Em si. Era isso mesmo. Então tá, vamos abrir o microfone, gente. 1, 2 e... Obrigada, gente. Parabéns. Parabéns, pessoal. Agora descansem, tá? Beleza. Belezinha. E